Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando a playlist aqui, né, o módulo de alcinos, falando ainda das sínteses de alcinos, né? Na aula 1 eu comentei sobre as sínteses industriais, na aula 2 eu comentei sobre a reação de desidrohalogenação de dialetos vicinais e geminais, né, dentro do tópico sínteses laboratoriais básicas, e nessa aula eu vou falar sobre a alquilação de alcinetos. Bom, na aula 1 eu dei uma explicação mais detalhada sobre por que que os alcinos são ácidos, né, são mais ácidos que alcenos e alcanos, a ponto de que essa acidez possa ser útil em síntese orgânica. Então, eu vou partir aqui do princípio, né, que já se é conhecida a acidez de alcinos terminais. Então, um alcino como o acetileno, ao reagir, né, ao ser borbulhado, por exemplo, numa solução contendo amideto de sódio, vai formar o íon alcineto, e que depois de formado esse íon alcineto, ao reagir com um haleto de alquila, vai fazer uma reação de SN2, dando origem a um outro alcino, né? Ou seja, a reação de desprotonação de um alcino fornece um íon alcineto, que se converte então num carbânio no nucleófilo de carbono para reações de SN2 e assim a síntese de outros alcinos. Primeira etapa, né, dessa reação, você tem a reação de desprotonação do acetileno, formando o íon acetileto. Depois desse íon acetileto aqui, reagindo com o haleto de alquila, que você quiser colocar, então o íon acetileto vai ser o nucleófilo de uma reação de SN2. Eu tenho aqui no canal já uma playlist sobre reação de substituição nucleofílica, tanto bimolecular como unimolecular, né? Porque se você estiver tendo o primeiro contato com o canal agora, já tem toda uma playlist sobre essas reações de SN2. Então, o alcineto vai fazer a reação com o haleto de alquila, formando o alcino terminal e o brometo aqui como grupo abandonador. Fazer reações com alcineto, né, desculpa, com acetileno para formar o alcineto, em laboratório ela é uma reação que precisa tomar uma série de cuidados, né, porque você emprega aqui, isso aqui é um esquema bem simples, né, de como essa reação é feita. Você tem aqui, né, no número 1, um cilindro de acetileno. O acetileno é um gás industrial muito vendido, muito comercializado. Ele vem dentro de um cilindro. Depois, esse cilindro ele é conectado a esse número 2 aqui, que é um reator que contém a solução de amideto de sódio em amônia líquida, ou seja, amideto de sódio, amônia, e esse reator aqui ele tem que ser resfriado num banho de gelo seco para a temperatura ficar abaixo de menos 33 graus Celsius, que abaixo de menos 33 graus Celsius a amônia não é um gás, ela é um líquido. Então, o amideto de sódio dissolvido em amônia líquida a baixa temperatura, num banho de gelo seco, é onde você vai borbulhar o gás acetileno dessa bala. Uma vez que essa reação é bastante rápida, né? Em torno assim de minutos, em que ocorre esse borbulhamento, você já gerou nesse meio íon alcinetos suficientes, né, em boa concentração. E aí, em um outro reservatório, reservatório 3, você tem uma solução que normalmente em THF seco, né? THF seco, ou seja, é livre de água, porque a água é um ácido forte quando comparado à base amideto. Então, se eu tiver água no meio, ele vai reagir com o seu amideto e vai inutilizá-lo, porque ele vai converter ele em amônia e o íon hidróxido não é básico o suficiente para remover o próton do alcino. E se já tiver consumido todo um amideto e formando aqui sua solução de alcineto, também não pode ter água, porque o alcineto é uma base mais forte. Então, vai reagir com água e vai formar hidróxido, e o seu alcineto formado vai voltar para alcino. Então, também não vai ter reação. Então, o seu brometo de alquila, ele tem que estar numa solução
de um solvente seco, normalmente THF, em que passou por um tratamento químico para remoção de toda a água. Então, se vai fazer a transferência do conteúdo, se for numa quantidade pequena, se faz isso com a seringa, uma seringa também previamente tratada para que não tenha umidade, uma seringa própria para laboratórios de química, né? Aspira-se essa solução de brometo e transfere, vai se gotejando nessa solução aqui, contendo o seu alcineto, e a reação de SN2 vai se processando aqui, né? Parece complicado e perigoso, e é realmente, mas dá para fazer tomando-se todas as precauções que normalmente as pessoas que trabalham com química e dentro de um laboratório de química acontece, já estão acostumadas, né? Primeira coisa é realizar essa reação numa capela de exaustão, para ele fazer a exaustão dos gases aqui, que são formados. É necessário que se tenha um bom controle de pressão, né? A pressão desse cilindro aqui dentro do reator, para que você tenha manômetros sempre calibrados, para que você opere aqui numa pressão segura, porque se a pressão aqui dentro aumentar demais, esse reator pode estourar, pode pode se romper, né, e causar um acidente. Então, é necessário que se tenha um controle de pressão com manômetros calibrados dentro da validade, tudo direitinho. E o outro cuidado que se tem que ter, isso também é corriqueiro no laboratório de química, é que o acetileno é um gás inflamável, tanto que ele é combustível para maçarico, né? É o principal uso dele. Então não pode ter nada de fogo, nada perto aqui, instalação elétrica, tudo direitinho. Mas dá para se trabalhar, dá para se fazer essa reação sem grandes problemas. Quer dizer, tomando seus cuidados, é passível de se fazer. Então, essa reação de alquilação utilizando o alcineto é um método interessante para a síntese de alcinos terminais, porque uma vez que o alcineto ele reage, né, ele vai reagir aqui como nucleófilo, então você vai alquilar só um carbono da dupla, né, o carbono que está com a carga negativa, o outro vai continuar. Por isso é que você utiliza um equivalente só de amideto, né? Que uma vez que acaba o amideto, você não vai ter mais risco de protonar esse desculpa, você não vai ter mais risco, uma vez que acaba o amideto, você não vai ter mais risco de desprotonar esse hidrogênio do alcino formado e reagir novamente com o aleto de alquila, né? Não existe esse risco porque você usa um equivalente de amideto, borbulha acetilênio em excesso, e aí você garante o completo consumo do amideto. E aí não corre o risco de desprotonar o seu alcino formado aqui e ter uma outra alquilação, por exemplo. Bom, com acetileno é complicado porque você tem que tomar todos esses cuidados que eu falei. Mas esse método também ele pode ser usado para a síntese de alcinos internos quando você quer aumentar a cadeia de um dos lados da ligação tripla. Aí você já parte, né, como material de partida de um alcino terminal, faz a reação de desprotonação e aumenta a cadeia aqui com o aleto de alquila do seu interesse, né? Quando você utiliza esse método, a coisa fica um pouco mais simples. Eu estou dando aqui como exemplo esse alcino, né? 1, 2, 3, 4, 5, o pentino, e esse daqui é o tercbutil acetileno, né? É um dos nomes dele. Ou se você preferir, é o 1, 2, 3. É o 3,3 dimetil 1, 2, 3, 4. 3,3 dimetilbutino, né? Nome opaque. Esses dois alcinos terminais aqui, eles são líquidos, eles são comerciais, estão disponíveis para você comprar, e com a vantagem que eles são líquidos. Então, não sendo gasoso, você não precisa tomar todos aqueles cuidados que precisa com acetileno. Então, como eles são líquidos, é só colocá-los numa solução de amônia líquida, de uma solução de amideto de sódio em amônia líquida, né? Esperar acontecer a reação de desprotonação, depois adicionar o aleto de alquila de interesse, no caso aqui, só como exemplo, estou usando brometo de metilo, em que ele vai protonar o alcineto formado, e aí você vai sintetizar alcinos internos, né? Você vai aumentar a cadeia desse alcino aqui. Isso é interessante quando você quer sintetizar, por exemplo, uma série de derivados
em que você quer aumentar a cadeia desse lado, mas quer manter esse pedaço aqui constante. Essa reação aqui te permite, esse material de partida aqui te permite o controle, né? Porque como ele só tem hidrogênio desse lado, é só esse lado que vai ser desprotonado, então é só esse carbono aqui que vai reagir com o haleto. E aí, por exemplo, você consegue manter essa parte aqui constante e reagir primeiro com metila, etila, propila, você vai aumentando a cadeia aqui de acordo com o seu interesse, caso você queira fazer uma série de alcinos internos, mantendo esse outro lado aqui constante, porque como esse lado aqui não é um alcino terminal, não tem hidrogênio, ele não vai reagir nessas condições aqui. Então, a alquilação de íons alcinetos, quando você faz a partir do gás acetileno, ele sintetiza alcinos terminais de cadeias maiores que o acetileno. E quando você parte já de um alcino terminal com a cadeia maior que o acetileno, né, como no caso aqui desses dois aqui que eu estou mostrando, esse é um meio seguro de você aumentar a cadeia, né? Um meio muito utilizado para você aumentar a cadeia carbônica fazendo alcinos internos de maior peso molecular. Então, esse é um método também muito utilizado em laboratório, que funciona muito bem, tomando, claro, devidamente todos os cuidados, e que é muito eficiente para a síntese de alcinos, né? Que na verdade você converte um alcino em um outro alcino de peso molecular maior, certo? Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.